Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo por estar aqui. Obrigado, Pai, por poder fazer parte, Pai, da tua esposa, dessa igreja, desse corpo, Pai, que foi escolhido e criado por Ti para teu louvor, Senhor, para Te adorar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Fala conosco agora e que eu não venha falar e sim o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a abrir a palavra em Mateus 11. Um texto bem conhecido, no Mateus 11, 28. Acho que todos os irmãos já conhecem e até podem pensar, eu já conheci. É um texto legal para evangelizar. É um texto legal para quem não conhece a Cristo, e realmente ele é. Mas é um texto legal para a gente também. Eu tenho certeza que a gente se enquadra nesse cansados aí. Que o Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É um convite com uma promessa. E é um convite que de início já intriga a gente. Que tipo de cansaço e sobrecarrego é esse? É um cansaço físico? Certeza que não, né? Jesus não era nenhum preparador físico, nenhum personal trainer, nem queria melhorar a gente do cansaço físico. É um cansaço mental, um cansaço de trabalho, um cansaço de que a gente está esgotado, e aí você pode já se enquadrar, olha, então já me enquadrei na mensagem. Mas não é disso. Com certeza também a gente sabe que Jesus não era do INSS, né? Não estava ali para oferecer nenhuma aposentadoria ou algo assim do tipo para quem seguisse a ele. Pelo contrário, né? Jesus, quem ele convidava, ele fazia caminhar muito, ele fazia ter muito trabalho, né? E esse convite que Jesus nos faz não é diferente. Hoje em dia, Jesus vem convidar a gente e vem e diz para você: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Quando a gente escuta falar cansado e sobrecarregado, a gente já se inclui, porque a gente realmente vem andando cansado. Mas não é um cansaço físico e não é um cansaço do trabalho. É um cansaço que tem até a ver com isso, porque a gente sabe que muitas coisas se interligam. E a gente vai ver um pouco do contexto para poder entender que esse cansaço é um cansaço espiritual. É um cansaço que vem decorrente do pecado. É um cansaço que vem de uma sobrecarga que vem decorrente do nosso pecado. Outra coisa que intriga a gente, que a gente pode parar para pensar, é como não aceitar um convite desse? É um convite meio óbvio que a gente vai aceitar. E por que Jesus tinha que estar fazendo, e ainda até hoje ele faz esse convite para a gente? Eu já aceitei esse convite, você pode já ter aceitado esse convite, mas roda e vira, a gente tem que estar aceitando esse convite. Por quê? Porque é um convite tão óbvio, tão fácil de aceitar. Por que se não aceitaria esse convite, né? Então eu convido os irmãos a ir lá para o primeiro versículo, que ele mostra que quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 2 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Então o contexto é esse: Jesus estava ali pregando e ensinando, como a gente deve fazer hoje em dia, como é a ordem dele de ir e pregar por todo mundo. Inclusive estamos no mês das missões, né? Esse era o contexto. E nesse contexto tinha os fariseus que estavam sempre querendo contradizer, sempre resistindo a alguma coisa. E ali já estavam questionando: Jesus é quem ele diz mesmo? Quem é que ele disse que é? E João Batista, é João Batista mesmo? E nesse contexto, Jesus até fala, ele começou a fazer vários milagres, né, na hora, conforme vinha na promessa desde Isaías, desde antes, que quando o Messias viesse, ele iria curar cegos, ele iria fazer paralíticos andar. E Jesus na hora falou: quem é que vocês acham que eu sou? E começou a fazer vários milagres, como está lá em Lucas 7, 21, que é equivalente a esse texto. E fala que Jesus nessa hora começou a fazer vários milagres. E ele fala mesmo assim que o nosso coração é duro, que mesmo ele fazendo isso, mesmo ele sendo conforme já havia sido prometido há muito tempo, o nosso coração é duro. E ele fala: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí você diz: mas então Jesus errava em algumas coisas? Não. Mas a gente, com o nosso coração duro, a gente sempre vai estar catando alguma coisa. Ele está dizendo que é o Deus, mas ele não é bem assim. O mundo foi criado, sei lá, em 7 dias, mas não foi tanto assim. A gente sempre tem um pouquinho do nosso humano em querer ser mais inteligente ou mais sábio.
e não entender a palavra de Deus conforme a palavra de Deus. E o povo estava assim. Você imagine, a gente olha na Bíblia, às vezes a gente não vê a dificuldade que era para eles lá. Mas você imagine você hoje em dia, ver um cara como João Batista, chega, que vive no meio do deserto, com roupa de couro de animal, que só come gafanhoto, e chega para você no meio da rua e falando, eu vim para trazer o recado de Deus, eu sou um mensageiro de Deus, e ali é o Messias. Talvez muitos da gente não desse nem ouvido a essa pessoa que chegasse assim do nada para falar com a gente. Então o contexto era esse, João Batista era esse cara, e Jesus era um cara que estava sendo perseguido por se dizer o Deus. Então, tinha muitos dos fariseus que estavam ali condenando ele. Nesse contexto, Jesus fala isso e vai lá pulando lá para o versículo 18 e 19. Ele fala, pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem que ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, no caso o próprio Jesus, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, se não comesse, o povo falava que era do demônio. Se comesse, como Jesus fala, é do demônio também, porque chegaram a dizer que Jesus era do demônio, porque é tanto que ele controlava, mandava sair o demônio dos outros, porque ele era parte. Então, o que é que Jesus está mostrando aí? Que vocês estão sempre catando coisas para dizer não, para poder não aceitar este meu convite, para não aceitar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. E aí ele fala, vai lá para o versículo 25, ele fala, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios, daqueles que se achavam sábios, daqueles que se achavam cultos, daqueles que eram a elite, e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus vem mostrando que, apesar da nossa resistência, apesar do nosso coração duro, Ele sim, Ele é a solução. Ele sim, Ele veio sobre o controle e o comando do Pai, e Ele é a única solução que teria. Como Ele fala, tudo me foi entregue. Então esse é o contexto. Resistência nossa, resistência do povo a Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem se apresentando como uma solução. Aí por isso que ele começa, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então, a gente tem nossos pecados, muitas vezes a gente quer acertar, a gente erra, muitas vezes a gente, sem nem pensar, a gente erra, e muitas vezes, infelizmente, até pensando, a gente erra. Isso vem cansando a gente, vem sobrecarregando a gente, e o contexto era esse. O povo de Deus estava cansado nessa luta de tentar cumprir a lei e não conseguir. Esse sobrecarregado é o quê? Quando você bota uma carga extra, ou seja, aquele peso que você já não aguentava e tem uma carga ainda a mais. Essa carga a mais era imposta e colocada por quem? O legalismo. Os fariseus vinham e, por exemplo, dos 10 mandamentos já se tinham mais de 600 à época. Então, era criado uma forma, uma religiosidade, uma forma só que destruía as pessoas e o povo de Deus. Isso acontece com a gente, porque infelizmente se a gente tenta, por nossas próprias forças, não pecar, não errar, não fazer o que é errado, a gente acaba errando ainda mais. É como se a gente estivesse querendo levantar um peso de 1 tonelada e a gente não vai conseguir sair dali do lugar, não consegue nem levantar. E quanto mais eu tento levantar aquele peso, o que é que vai acontecer? Vou ficar mais cansado. Aí você diz, eu posso não conseguir levantar, mas se me colocar aqui em cima do meu ombro, eu consigo. Pior ainda, se colocar 1 tonelada em cima dos meus ombros, eu vou cair. Se brincar, vou ser esmagado pelo peso. E é isso que vinha acontecendo. É isso que acontece conosco, infelizmente, até às vezes a gente na postura ou na posição de um fariseu. Quando a gente está condenando o irmão ou algo, coisa que nem tem base bíblica ou nem tem porquê, e a gente, em vez de estar demonstrando o amor, a gente está demonstrando essa rigorosidade. Então, o cansaço e o sobrecarregado que a gente já viu se refere ao pecado. E o que é que Jesus apresenta como a solução? Eu os aliviarei. Ele não vem querendo educar, querendo instruir, como se a gente fosse alcançar essa solução. Não, essa solução Ele está entregando.
certo? É uma solução que está sendo entregada. A gente não vai conseguir solução para os nossos pecados. A solução para os nossos pecados é Jesus. Ela já existe, é Jesus. E sem essa a gente vai, volta a dizer, ficar tentando levantar esse peso e não vai conseguir. A gente vai se cansar mais. Por isso que eu digo que esse convite é para nós hoje em dia, que muitas vezes a gente está triste, às vezes até a gente desanima. Por quê? Porque a gente está cansado de estar tentando acertar e não acerta. Mas muitas vezes a gente está tentando acertar e tentando consertar pelas nossas próprias forças. Está deixando de entregar a Deus, entregar a Jesus essa solução. Aí você diz, Samuel, e como é que a gente faz para entregar isso? Arrependendo, confessando e entregando. Essa é a forma de conseguir carregar o peso. Essa é a forma de conseguir se livrar do nosso pecado. Se arrepender, confessar, entregar e confiar em Cristo. Essa confiança, por mais que a gente saiba quem é Deus, a nossa firmeza, o nosso refúgio, tudo, é que nos falta muitas vezes essa confiança. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo já tendo vendo a presença de Deus em várias coisas na nossa vida, roda e vira, a gente perde essa confiança. Isso desgasta a nossa cabeça, porque a gente começa a ficar cansado de estar nessa luta, que não é para ser nossa, porque nossa a gente vai perder, mas essa luta já é vencida por Cristo. Então a gente deixa de ser o vencedor para ser um lutador sozinho que vai perder. Ele continua: tomem sobre vocês o meu jugo. Então, primeira coisa que ele chama a gente ir até ele. Confessei, me arrependi e fui até Jesus. Qual é o outro passo? Está tudo resolvido, tudo certo? A gente sabe que não. A gente está nesse mundo, não é de uma hora para outra que a gente passa a ser santo, porque a gente está com Jesus. Aconteceu isso com alguém aqui? Creio que não. Qual o segundo passo após isso? Um próximo convite. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que seria esse jugo, gente? Quando a gente vê muito falar em jugo na Bíblia, a gente pensa muito naquela questão, né? Não colocar em jugo desigual, não é isso? E aí você fala, mas então a gente está num jugo igual com Jesus? A gente está de igual para igual com Jesus? Não. Como então poderia ser um jugo desse? Tem a imagenzinha para a gente colocar lá. A gente sempre aprende que o jugo é aquilo que coloca entre dois animais, né? E aí você não pode colocar em jugos diferentes, porque dois bois vão caminhar certinho. Então eles têm a mesma força, a mesma velocidade, o mesmo ritmo e vão conseguir puxar. Já se tiver um jugo desigual, ou seja, por exemplo, ali um boi com um jumento, tem um desnível, tem uma diferença de força, de velocidade, de tudo. E aí é onde tem realmente não se colocar em jugo desigual. Mas tem, por exemplo, vários tipos de jugo. Na Bíblia ele se refere a vários tipos de jugo. Por exemplo, quando se refere a peso, é um jugo. Quando se refere à questão do julgar, da lei, a Bíblia em vários textos também fala isso como jugo. E tem esse jugo de a gente carregar essa vara, esse instrumento aí para poder a gente auxiliar a gente a carregar algo pesado. E poderia, por exemplo, carregar dessa forma. Uma pessoa aqui, essa madeira carregando algo que seria pesado para um, mas carregando para os dois, vamos dividir o peso. É desse jugo que Jesus está se referindo. Ele pega o nosso peso. E aí ele fala para a gente tomar o nosso jugo, o jugo dele. Não é que ele vem falar para a gente, eu vou aliviar você do seu peso, mas você tome o meu jugo, ou seja, tome o meu peso e eu pego o seu. Não. Se o jugo, o peso é o pecado, Jesus não tem pecado. Então se ele falou, tome o meu jugo, ele não está dizendo para a gente pegar o peso dele. Não. Ele está dizendo, porque ele já pegou o nosso pecado, ele fala, venha comigo. Percebe que se está duas pessoas carregando esse peso aí, elas vão ter que ir no mesmo caminho? Percebe? Percebe que para onde um vai, o outro vai atrás? E é por isso que ele fala, tome o meu jugo e aprendam. Ou seja, o que ele vai fazendo, o que ele vai seguindo, a gente tem que estar... Você pode estar longe de Jesus, se você está com o jugo dele? Não. Você tem que estar perto dele. Você tem que estar aprendendo com ele. Onde ele pisar, você vai pisar. Onde ele for, você vai também. Se chover, ele vai estar lá na chuva, vai, mas você vai. Então, se tiver tempestade, está no barco, está onde for, ele está com você ali, porque vocês estão no mesmo jogo. Se tiver qualquer coisa, o caminho tem pedra, você vai tropeçar na pedra. Vai, quem que está segurando ali o pau? Jesus com você, está tudo certo? Tá. É melhor do que você voltar a estaca zero. Porque se você volta a estaca zero, por mais que Jesus pegou seu peso, você volta a ter seus pecados. E você volta a se cansar, você volta a se sobrecarregar. Então, à medida que eu caminho com Jesus, que eu tenho essa comunhão com Cristo, eu vou sempre depositando o peso em Cristo. E aí, poderia passar o próximo?
Temos aí 2 modelos até aqui da igreja, né? E aí a gente vê a diferença ali no meio, não sei se aqui está melhor, tem um peso de 1 tonelada ali naquela madeira. Mas a gente vê que o modelo Elivaldo ali, ele está carregando um peso maior. E se fosse, dependendo dele, ele consegue carregar sozinho. O filho, o Hugo, que está ali atrás carregando, não está pesado para ele, mas ele segue aprendendo com o pai, o caminho do pai. O que o pai pode fazer para o filho não se sobrecarregar, não se machucar, ele vai fazer. E Jesus é mais ainda do que Elivaldo para nós. Ele é mais pai, ele é mais amoroso, ele é mais perfeito, ele é mais forte do que Elivaldo para carregar esse nosso peso. Então a gente, por mais que tenha adversidades na vida, Jesus está carregando esse nosso peso. A gente só está carregando e está seguindo esse caminho porque faz parte do plano de Deus. Como ele falou lá no próprio versículo. Tudo que o Pai determinou, ele faz. E aí é por isso que ele fala... E aprendam de mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. E vai aprender o quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. É isso que a gente tem que aprender a Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Ele estava aqui no mundo para cumprir a vontade e o desígnio de Deus. É nessa humildade e nessa mansidão que ele veio aqui e cumpriu tudo perfeitamente. É isso que a gente tem que aprender. Para a gente cumprir o plano de Deus perfeitamente, cabe a gente o quê? Eu procurar ser melhor? Não. Eu procurar ser mais manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração vai me fazer conseguir desenvolver essas características de Cristo, que é quem está andando à frente, que é quem é meu norte, que é quem aliviou a minha carga, que é quem está junto a mim. Então, esse aprendizado é também conhecido como santificação. A gente conhece, a gente se aproxima de Deus e a gente vai seguir o nosso caminho desenvolvendo essa santidade, desenvolvendo essa santificação, que faz parte então desse caminhar com Cristo. E concluindo e terminando, ele fala: e vocês acharão descanso para a sua alma. Esse descanso para a alma, veja que não é um descanso físico, não é um descanso só da mente. É aquele descanso que vai lhe dar a paz verdadeira. Um descanso que é um descanso eterno. Ou seja, é hoje. Você está cansado, você está sobrecarregado. Qual a solução? Entregue a Cristo. Confia em Cristo. E hoje, nesse momento, agora, amanhã, você vai estar sempre entregando a Cristo. E essa paz, esse descanso, que esse jugo, que ele falou que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, é justamente por isso. Você vai carregar esse peso, vai. Mas você vai conseguir carregar tranquilo, você vai conseguir carregar em paz, você vai conseguir carregar sem aquilo que tanto lhe desgastava, que estava lhe consumindo de tanto cansaço. É por isso que ele conclui, né, esse capítulo com essa parte de: venham a mim todos cansados e sobrecarregados. Que isso sirva de lição para a gente, que a gente possa estar sempre mirando, né, em Cristo, à nossa frente, perto de Cristo, e seguindo nesse caminho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome, Pai. A gente sabe, Pai, o quanto é falho. Eu sei o quanto eu sou falho, eu sei o quanto erro. Eu sei o quanto a gente, conhecendo a tua palavra, tendo a revelação da tua palavra conosco, nosso coração vai e resiste, nosso coração vai e acha dificuldade e resistência em aceitar o teu convite, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pasto verdejante. Leva-nos para as tuas águas de descanso. Refrigera a nossa alma. Guia pela vereda da tua justiça, por amor do seu nome, Pai. Aí, como tem lá no Salmo, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não deve temer a mal nenhum, porque tu estás conosco. Tua vara, teu cajado são nosso consolo. Que o Senhor venha preparar a mesa diante do nosso adversário, da nossa dificuldade, ungir nossa cabeça com óleo e nosso cálice venha transbordar, Pai. Que a tua bondade e tua misericórdia nos sigam, Pai, todos os dias da nossa vida, e que a gente habite na tua casa para sempre, Senhor. Tem misericórdia de cada um. Eu sei que tu sabes, Pai, o que está no coração, na mente e na vida de cada um aqui, a nossa dificuldade, os nossos choros, como a gente cantou há pouco, mas que o Senhor venha ser o nosso consolo, venha ser o nosso refúgio, venha ser a nossa fortaleza, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Amém.